Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. A Bíblia explica isso de maneira simples. São 3 pessoas em um só Deus: o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, a Trindade, 3 pessoas em um Deus. O que sabemos sobre Deus foi contado por Ele mesmo, usando seu Filho e o Espírito Santo. Isso está em Lucas 10, 21 a 24. Pensa em nós. Temos corpo, alma e espírito. Deus também é um trio: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho, sempre esteve com Deus e é Deus. Eles sempre estiveram juntos desde o começo. Isso está em João 1, de 1 a 2. Quando Jesus veio para a terra, ele virou um de nós, tornou-se um ser humano. Isso está em Isaías 9, 6. Mateus 1, de 20 a 23. Mateus 3, 16, 17. O Verbo que virou gente e morou entre nós. Isso está em João 1, 14. Outras partes da Bíblia também deixam bem claro que Jesus é Deus. João 10, 30, Tito 2, 13, Colossenses 1, de 15 a 17. Algumas pessoas argumentam o fato de Jesus estar junto a Deus de que ele não poderia ser Deus. Na verdade, só Deus poderia estar com Deus desde sempre. Tanto o Pai, o Filho, como o Espírito Santo sempre existiram. Isso está em João 1, 1. Podemos então ver algumas provas bíblicas de que Jesus é Deus. Jesus não disse exatamente essas palavras: eu sou Deus, assim como não há nenhuma referência bíblica de que ele tenha dito eu sou homem. Mesmo assim, encontramos no Evangelho várias formas em que Jesus afirmou ser Deus. Jesus deixou que as pessoas o adorassem. Isso está em Mateus 28, 9. Jesus não recusou ser adorado. Jesus era judeu. Os judeus acreditavam que só deveriam adorar a Deus, nunca a homens. Jesus perdoava pecados. Isso está em Marcos 2, 5 a 7. Ele não estava perdoando pecados feitos contra ele próprio, mas todos os pecados das pessoas. Os religiosos da época ficaram chocados, porque só Deus poderia perdoar os pecados, visto que todo o pecado é uma ofensa contra Deus. Jesus afirmou ser o Eu Sou. Isso está em João 8, 28, João 8, 58 a 59. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu: Eu sou. Isso está em Êxodo 3, 13, 14. Jesus afirmou ser o Eu Sou quando foi questionado quem ele era. Os judeus quiseram matá-lo quando ouviram a resposta, pois estava claro que Jesus afirmou ser Deus. Jesus disse que ele e Deus eram um. Isso está em João 10, 30, 33. Isso seria o mesmo que dizer: eu sou Deus. Tanto que os judeus, ao entenderem isso, tentaram apedrejá-lo. Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João 14, 6. Só Deus poderia dar acesso a Ele próprio. Jesus afirmou ser tudo no singular: o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente nada e ninguém chegaria ao Pai se não fosse por intermédio dele. Jesus afirmou ser a única salvação. Isso está em João 5, 24 e João 14 a 23. Nenhum líder espiritual disse que a salvação viria por ele próprio.
Tal afirmação cairia por terra quando o indivíduo morresse. Jesus não somente afirmou ser a salvação, João 11:25, como ressuscitou e venceu a morte, Mateus 28, 5, 6 e Romanos 6, 9. Muitas dessas afirmações foram registradas por João Evangelista, discípulo de Jesus, que ouviu e testemunhou todas essas coisas. Os judeus teriam aceitado um Messias, profeta ou líder espiritual sem problemas, pois já estavam à espera de que ele viesse. A razão por que muitos se recusaram a aceitar Jesus e o mataram foi justamente porque ele dizia ser Deus. Outra passagem que nos ajuda a compreender que Jesus é Deus está no Evangelho de João 14. Tomé indagou a Cristo para onde ele iria e que caminho tomar. Isso está em João 14, 5. Jesus respondeu a Tomé dizendo: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Isso está em João 14, 6, 7. Além de afirmar que era o próprio caminho que levava à salvação, ele revelou que era Deus e que estava na frente de todos eles. Filipe, ainda sem compreender, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso está em João 14, 8. Jesus reafirma quem era de maneira categórica: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus provou ser Deus quando ressuscitou. Todos os outros casos de ressurreição na Bíblia foram graças às orações de homens de Deus. Jesus ressuscitou sem ninguém ter intercedido por ele. Isso está em Atos 2:24, Romanos 6:9. A morte não podia retê-lo, porque ele era perfeito e era Deus.